Então, vamos dar continuidade aqui no nosso projeto de agrupamento. Temos anteriormente todo o carregamento, né, da base, que nós chamamos aqui dos clientes de shopping. Aí depois nós fizemos uma leitura aqui de como que ela está, o tamanho, e aí partimos para a análise gráfica. Naquela análise gráfica que a gente pôde observar como que era o comportamento das idades, como está distribuído os gêneros, que são elementos categóricos. Aqui um gráfico de pizza também para poder observar essa distribuição de gênero. A parte do gráfico de colunas, para quem gosta de trabalhar com gráfico de colunas. Aqui ele apresenta em forma de porcentagem. Lembrando que esse código aqui ele está disponível já para poder fazer, né? Construção do gráfico de colunas já com gênero, porém agora com as quantidades, fazendo a contagem de valores para cada pontuação de cliente, né? Quantos aparecem aqui com 42 pontos, com 55 pontos, 73 pontos e assim por diante. Aí fizemos também um histograma para fazer essa verificação e observamos que boa parte aí está entre 40 e 59. Então nesse intervalo aqui tem uma boa quantidade aí desses clientes. Aqui só fazendo uma diminuição do tamanho da quantidade de colunas. Aí nós partimos para o gráfico de correlação. Nesse gráfico de correlação a gente pode observar que não existia aqui uma correlação linear, né? Só mesmo observação em termos de divisão, como que poderia ser feito o agrupamento nesses diversos pontos. Aí nós fizemos aqui uma correlação entre idade e a pontuação de gastos. Aí nós observamos o quê? Que à medida que a idade aumenta, a pontuação de gastos tem uma redução. E a maior concentração da pontuação de gastos está nessa região aqui, né? Na idade entre 20 e 40 anos. Então aqui já tem uma outra característica importante que a gente está observando, né, em termos de agrupar. Aí fizemos uma outra correlação agora entre a renda e a pontuação de gastos. Aqui fica bem caracterizado esse lance do agrupamento, né? Porque aqui a gente observa que tem um grupo nessa região, um grupo nessa outra região aqui, um grupo bem no centro, um outro grupo localizado aqui e um outro grupo aqui nessas condições. Então dá a ideia de que isso daqui pode ser dividido em 5 grupos quando eu for fazer o agrupamento entre pontuação e renda anual. Então já é uma ideia, um insight. Agora aqui a gente vai partir para renomear as colunas. Então aqui eu estou usando o código de que maneira? df, para pegar o data frame, ponto rename, que é para renomear. O que nós vamos renomear? Vamos renomear colunas. Então nós vamos pegar cada uma das colunas e vamos dar um nome que nós julgamos aí interessante. Então, costumeiro aí de identificação, gênero, age, idade, annual income, renda anual, spending score, pontuação cliente. Todos eles a gente está usando em place true, que ele vai fazer o que? Alteração no próprio data frame. Então aqui vamos rodar para ele poder fazer essa alteração no próprio data frame e ele transforma todos aqueles elementos dessa maneira aqui. Vamos verificar se tem valores nulos. Nós observamos que não existe nenhum valor nulo nessas colunas. O tipo dos dados, nós temos ali um que é categórico, que são o gênero, que nós já tínhamos observado anteriormente, e todos os outros estão trabalhando na condição de números reais. Fazer uma análise estatística, que seria o describe. Então ali no describe nós temos a análise em termos de média, mediana, percentil, valor máximo, valor mínimo e desvio padrão, que para esse tipo de análise agora para nós não tem tanta importância, mas sempre é bom fazer essa análise. O box plot para verificação da existência de outlier, tem um outlier aqui em renda anual que é de 137. Depois na idade não temos outliers, né? Estão variando ali no máximo de 70, mínimo de 18. Pontuação de cliente também, uma verificação de outliers. Então aqui também nós não temos outliers. Ela vai de 1 até 99. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar a coluna de identificação do data frame agora.
porque ela não tem importância para nós, né? Então eu estou criando aqui um novo data frame, eu estou chamando de DF1. Então ele vai pegar o data frame original e vai utilizar o drop. O que seria o drop? Ele vai retirar, né, qual? Coluna identificação. X1 ele está indicando que é coluna. Então quando a gente rodar isso daqui, ele vai excluir a coluna identificação. Pode ver que agora só aparece gênero. Esses índices são os índices que o próprio Python cria para nós. Vamos transformar a coluna, agora a coluna gênero, que era uma coluna categórica, para valores numéricos. Então nós estamos colocando lá, para quem é do sexo feminino, 0, para quem é do sexo masculino, 1. E aí eu estou fazendo o que? DF1, novo data frame que nós criamos, coluna gênero, replace. Então ele vai transformar o family em 0, male 1. E vai fazer a atualização no próprio data frame. Então rodando ali, já transformou o que era feminino e masculino, né? Então aqui nós temos masculino, masculino, feminino, 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 e assim por diante. Aqui nós precisamos fazer o escalonamento dos dados. No escalonamento dos dados, qual é a ideia? A ideia é pegar esses valores, trazer todos numa escala padronizada, utilizando o médias e o padrão. Então, na própria biblioteca do scikit-learn já tem lá o pré-processing, onde ele vai fazer isso para nós. Então, para não carregar, por exemplo, a coluna pontuação do cliente. A coluna pontuação do cliente tem valores muito grandes. Então, para ele não dar um peso maior para essa coluna, a gente vai fazer isso daqui. Tá? Então, eu estou criando aqui uma variável chamada escala. Então, eu estou pegando o standard scale e vou criar uma variável chamada df1 escalonado, né? Para ele poder fazer a escala em cima do df1. Então, escala.fit transform df1. E ele vai criar para nós ali um df1 escalonado. Então, ele vai pegar todos os elementos ali que nós temos na nossa base e vai fazer escalonamento. Baseado em quê? Baseado em médias e o padrão. Nós fazemos o primeiro aí, ó, k-means, com duas variáveis, renda anual e pontuação cliente. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos separar as duas colunas, coluna de renda anual e a coluna pontuação cliente, por isso que está aqui 2 e 3, e vamos criar uma variável chamada dados. Então pode ver que aqui ele já criou essa variável para nós. Tá? Feito isso, nós vamos definir o número de clusters. Então o código para fazer isso aí é o sklearn cluster usando o k-means. Então aqui eu estou criando uma variável wcss, onde ele vai trazer os valores para dentro desse vetor, onde esses valores eles vão mostrar, através de um gráfico, qual é a melhor condição para a gente poder fazer a escolha da quantidade de clusters. Então aqui eu estou rodando, ele já rodou, vamos plotar ele aqui, eu já tinha feito anteriormente, e daqui a gente vai poder observar. A partir daqui, observa que ele começa a ficar bem menor, né? A variação entre eles. Então eu vou escolher aqui 4 clusters, porque daqui para cá a variação é pequena. Se eu escolher aqui, ainda tem uma certa variação, poderia até escolher 3, mas eu vou escolher 4, porque ele tem uma variação pequena a partir daqui. Então aqui eu faço um k-means, que é a nova variável, vou usar lá o k-means do sklearn, número de clusters 4, estou usando aqui o k-means mais, onde ele vai manter esses valores utilizando no máximo 300 iterações para poder fazer isso. Então, rodando aqui, vamos ver como é que estão esses dados. Então, ele já fez, e agora ele vai calcular para nós os baricentros ali, os centroides. Então, ele criou 4 grupos com esses centroides aqui. Se nós quisermos verificar os elementos, como que eles estão classificados, é só a gente usar esse k-means1 labels, que ele vai buscar dentro do que a gente criou aqui, no nosso k-means1, né, clusters, ele vai trazer cada um dos elementos para a classificação. Então ele já mostra aqui para nós. Vamos importar aqui uma biblioteca, plotly graph objects as go, para ele poder fazer a plotagem e criar o gráfico para nós, para a gente poder identificar isso aí de maneira gráfica. Então estou chamando aqui de graph1, graph2 e graph3. O que são isso? São os elementos que ele está criando para nós aqui dentro. Então observa que ele criou aqui um grupo, um outro grupo aqui, outro aqui que está em amarelo e outro aqui que está em vermelho. Então todos eles estão separados agora desta forma, né? A gente pode observar pela coluna aqui quem são esses caras.
Então o 0, o 1 seria esse cara, o 2, o 2 está aqui, que seria o vermelho, e o 3 seria esse cara aqui. Tá? Todos eles estão classificados de acordo com essa coluna que está aqui. Se eu quiser ver como que foi feito, como que está separado isso daí, eu estou criando uma nova variável chamada de agrupamento. Ele está trazendo todos os valores e já inserindo cada um deles através do que? Através do concat. Então ele vai criar uma nova coluna através de um novo data frame chamado df2. Então aqui ele já mostra para nós na classificação como que eles seriam classificados utilizando apenas duas variáveis. Então a partir de agora a gente vai trabalhar com a verificação de 3 variáveis e depois com todas as variáveis para poder ver se tem alguma diferença com relação a essa classificação em termos de agrupamento.